E aí, Flávio, tudo bem? Fala, Luiz, tudo bem e você? Maravilha, tudo ótimo. Obrigado aqui pela presença e participação. Depois de tanto tempo, a gente se reencontrando por aqui. No meu caso, depois de 13 anos, óbvio que acho que nesse inteirinho a gente teve alguns contatos, mas já faz bastante tempo mesmo e sou um alumni aí da Seja Trainee desde muito cedo, então bastante orgulho de estar aqui com você hoje. Obrigado pela oportunidade. Que legal, Flávio. 13 anos, então 2012, correto? Foi, 2012, quando você já trainee? foi, exatamente. 2012, final do ano mais ou menos, ali por outubro, a gente começou os trabalhos e em janeiro de 2013 eu já tava trabalhando na empresa que eu tinha sido aprovado e escolhi, né? Então foi esse o timeline ali do negócio. Não sei se você vai se lembrar de você naquele contexto, mas se você quiser falar da sua formação, você naquele contexto que você estava procurando e o que te levou a nos procurar também naquele momento, 2012 para 2013 quase. Foi. Cara, minha história ela é um pouco particular, acho que é bom voltar um pouco no tempo. Eu comecei a fazer engenharia elétrica em 2005, então era um curso muito bom na época, numa universidade estadual. Só que nesse curso, na metade dele, já há algum tempo eu estava refletindo sobre o curso e não era mais ou menos o que eu queria. Então eu resolvi mudar um pouco de áreas, tomei uma decisão que na época, né, foi a maior decisão da minha vida até então, de trancar o curso e ir para administração. E esse movimento eu pude aproveitar algumas matérias, era a mesma universidade, mas me fez perder, entre aspas, 3 anos que eu tinha vivido, porque eu comecei no meu terceiro ano, então eu comecei o curso de administração, eram mais 4 anos para frente. Eu sabia que, de alguma forma, eu estava trocando um curso que me diferenciava, a engenharia, querendo ou não, você tem alguma diferenciação no mercado, pelo currículo, pela capacitação que ela te traz, né, nessa graduação, e aí foi quando eu decidi duas coisas. Uma, eu tinha que morar fora para eu me diferenciar, para ter algum diferencial, além de viver novas culturas e tudo mais, mas eu tinha que me diferenciar um pouco do mercado. E eu queria ser trainee porque eu sabia que aquilo ali ia me trazer algum tipo de caminho cortado na entrada de uma grande empresa. Então, assim, essas duas coisas eu coloquei na cabeça. E é o que eu fiz na minha graduação em 2011, então na administração. Eu vendi a única coisa que eu tinha, que era um carro, e para pagar os estudos e a moradia fora do país. Então eu fui para a Austrália, fiquei 10 meses lá. E desde lá eu comecei a aplicar para vários treinos que estavam abertos, até para conhecer a dinâmica, entender como fazia. E eu fui aplicando para aqueles que eu sabia que a janela de tanto a parte online quanto a parte presencial caberia na minha agenda, que eu faria esse movimento de vir para o Brasil de novo. E eu lembro, Luiz, que nesse período de administração dos 4 anos, como era um curso noturno, então eu optei também por trabalhar desde o primeiro ano. Então eu falei, cara, vou fazer um estágio, encontrar alguma coisa que eu possa também aprender, né, enquanto eu estou estudando. E eu fiz isso durante 4 anos e também fora do Brasil eu fiz trabalhos. E aí na Austrália você imagina que eu fiz assim de tudo um pouco, desde fritar salsicha em supermercado, limpeza de banheiro, trabalhar enfim, até que eu cheguei num emprego oficial lá, que era um emprego relacionado a eventos, e esse sim me ajudou bastante, me trouxe bastante coisa. Então, quando eu voltei para o Brasil, que eu conheci o seu trabalho, o trabalho da Seja Trainee, aí eu falo que eu já estou ficando velho, né? Já estou chegando nos meus 40 aqui, mas quando Não é você é curtir mais cabelo, jovem, não é curtir cabelo, fica tranquilo. alguma coisa que faz com que a gente traga. Quando você quer se vender para alguém, no caso do trainee, você se vende a sua imagem, a sua experiência e tudo mais, para que você seja o selecionado, a gente tende a querer contar tudo que a gente fez, ou aprendeu e tudo mais. E eu lembro bem, você falou, faz 13 anos, mas a minha memória é bem fresca nesse sentido, que não ajuda, mas assim, a cocriação que a gente fez, eu e você, foi de organizar aquilo que era mais relevante para aquilo que eu buscava. Então, acho que isso foi um ponto super alto ali. Enfim, não conhecia, não sabia essas dinâmicas, conhecia muito pouco, né, do lado que tinha disponível na época para leitura e tudo mais. Então, eu conhecia isso, mas eu queria colocar tudo lá dentro e mostrar que eu era bom em alguma coisa. Você me ajudou a organizar, a pensar, Flávio, você tem que colocar ali 3 coisas por experiência que você teve, você tem que saber contar essa história, você tem que saber sustentar que aquilo que você trouxe fazia sentido no conceito de diferenciação, ou seja, por que você, com aqueles 3 bullet points, você se diferenciava dos demais. Eu lembro que um material que eu tinha de, sei lá, 12 páginas virou um material de 3, mas muito mais poderoso, né? Então, assim, eu tô falando sobre a ferramenta, mas de forma geral, o conceito todo por trás da ferramenta me ajudou muito, tanto a organizar pensamento, quanto a estruturar a história que eu iria contar para as pessoas que iam receber aquela história. Então, foi super legal, foi super prático naquele momento e me ajudou demais, tenho certeza. E você sentiu o resultado nos processos, Flávio, que você estava prestando? Já foi resultado, você percebeu o imediato?
Foi. As primeiras etapas, normalmente, eu tinha um nível alto de aprovação, como eu comentei, né? Me inscrevi em vários para conhecer e tudo mais. Mas quando eu comecei a trabalhar junto contigo essa estruturação, só para o pessoal que está hoje tá buscando a posição, eu fui aprovado em 3 processos: no Itaú, na Whirlpool, que era na época dona de Brastemp e Consul, e na Tigre, né? Tubos e conexões. Então, sem dúvida, nesse momento que eu passei a ter assessoria e eu fui para os eventos presenciais fazer as etapas presenciais, com certeza me diferenciou, porque eu já tinha ido em outras e eu não tinha tido o sucesso que eu tive com esses 3. Então, realmente foi um fator decisivo ali no sucesso dessa jornada inicial da carreira corporativa. Assim. E uma dúvida aqui, só uma curiosidade. Quem fez a formação primeiro? Foi você ou seu irmão? Foi o Marcelo. Não, a gente se formou praticamente. Nós temos 3 anos de diferença, então, nesse meu nessa minha ida para a engenharia e desistência, eu ainda fiquei um ano na frente dele. Então, eu me graduei em 2011, e, se não me engano, ele graduou em 2012. Essa data eu posso estar confundido, mas eu acho que foi isso. Um ano de diferença nos dois. E eu lembro que naquela época vinha, olha, Luiz, o meu irmão fez formação com você o ano passado, se deu bem, agora eu vou fazer formação esse ano. Então, olha só, antes da gente contar tudo o que aconteceu depois, falar, vamos trazer seu irmão para cá? Claro, por favor. E, vou avisar para as pessoas que vai ser ainda mais especial essa live, porque eu quero aqui uma chuva, que eu nunca pedi aqui, é uma chuva de bolo de aniversário, porque hoje é o parabéns do Marcelo, hein, gente? Aniversário do Marcelo, ele está aqui. Vamos lá, Marcelo, bem-vindo. Opa, tudo bom, Luiz? Tudo bem? Quanto tempo? Satisfação em ver meu irmão também, que a gente mora longe, a gente se fala pouco, mas quando se fala é com muita qualidade, então muito bom. E eu tô dando parabéns ao vivo para ele aqui, tá, Luiz? A gente ainda não ligou, tá com a família toda ali esperando pra gente ligar para ele, então por aqui tá sendo meu parabéns oficial para ele hoje no aniversário dele. Pô, tá certo. Vocês estão aonde? Qual a localidade de vocês? Onde você está conectado, Marcelo? Eu tô em Austin, no Texas. E eu moro no interior de São Paulo, em Vinhedo. Tá bom. Tá fácil, né? Tá fácil. Bem pertinho. Pô, que legal, hein, Marcelo? Marcelo, conta um pouquinho de você aí para as pessoas. Momento aí de formação lá atrás, né? E hoje em Austin, no Texas. Vamos lá, pô, eu também, como meu irmão, estava prestando vestibular para engenharia elétrica e, né, o que meu irmão não falou é que a gente tem uma influência gigantesca do nosso pai, que trabalhou 32 anos na maior usina do mundo né, era uma espécie de um sonho dele ter um filho engenheiro. E aí, né, acompanhando todo esse trâmite e a frustração do meu pai, inclusive, eu também gostava muito de administração e falei, se ele foi, eu também vou. Então, eu acabei prestando vestibular para administração e aí, né, já vivenciando um pouco da experiência dos processos com o meu irmão, acompanhando todas as dinâmicas que ele participava e a gente conversava sobre, eu comecei a me preparar também para fazer os processos e minha experiência foi um pouco diferente, porque eu logo no primeiro processo que eu fui aprovado, eu decidi já seguir carreira. Já dá sequência. Que foi o trainee da PwC. Na época, né, o Luiz, inclusive, me abriu os olhos para o que seria trabalhar na PwC, as expectativas, que, né, é um pouco diferente do trainee convencional, onde se tem um salário um pouco maior e não aquela carga de consultoria. E acho que foi crucial, assim, né, a consultoria com o Luiz foi justamente para me orientar nas entrevistas finais ao meu posicionamento quanto a essas expectativas da empresa. E óbvio, né, a revisão eu lembro do meu mock-up de entrevista, a revisão de todos os possíveis pontos que já eram esperados da empresa, então foi uma experiência muito boa. E eu tenho mais uma coisa para adicionar, Luiz, que, né, meu irmão em 2012, eu fui em janeiro de 2013, a gente fez a consultoria, e a minha esposa foi no final de 2014, que ela também foi. Na época, ela estava na fase final do trainee da Leroy Merlin, e ela fez uma consultoria contigo, e ela também foi até a fase final do trainee da Deloitte, e, né,
uma coisa linda que a Deloitte é parte da nossa vida até hoje, foi o que nos trouxe para os Estados Unidos, é grande parte da nossa família aqui, e tudo começou, né, junto contigo. Então, queria Nessa agradecer, tenho muita formação. gratidão, apesar da gente não ter conversado mais, eu sempre falo, pô, Luiz é grande parte da nossa vida, a gente está aqui onde está, né, tem o seu dedinho aqui, então, só deixar esse carinho Nossa, para você. incrível. Como é que é o nome da sua esposa, Marcelo? A minha esposa é a Rafaela Faria. Rafaela Faria. Lembrei, eu conversei, porque nessa época, a raiz, de lá de trás, eu atendia diretamente as pessoas. Eu ainda não tinha equipe quando eu conversei fiz a formação com vocês, eu tinha uma pessoa que era a Andressa na época. E, poxa, que legal, que bacana, Marcelo. Agora vamos ouvir tudo que aconteceu depois, então, dá um panorama mais rápido, assim, assim, do trainee da aprovação da Whirlpool para hoje, o que aconteceu com o Flávio, e do trainee da PwC para hoje, o que aconteceu com o Marcelo. Vamos ver assim, história do tempo aqui. Cara, na Whirlpool, quando eu comecei lá, o formato deles, o que eu sabia dos demais trainees, lá o formato ele é um pouco diferente, porque normalmente os trainees, quando você tem um programa mais padrão, você acaba circulando por alguns períodos em diversas funções para você ter um olhar mais amplo, você aprender vivendo, né, fazendo quase um shadowing ali no processo de sombra das pessoas que estão lá. Na Whirlpool era diferente, você tinha um mês geral que você fazia uma capacitação, duas coisas, né? Você se desenvolvia em temas críticos ou você se capacitava sobre conceitos da empresa. Você ficava esse um mês tendo reuniões, conversas, entrevistas com executivos da época e você, ao mesmo tempo, ia aprendendo para estar mais ou menos pronto para começar em um determinado projeto. Então, lá eles trabalhavam por um projeto que era no primeiro ano e você se vendia para os gestores depois desse um mês para você ser alocado, ser escolhido, né, pelos donos dos projetos. E nesse caso, aí, até eu brinco, né, que eu fugi da engenharia, mas ela não me deixou, porque dos projetos que eu me inscrevi, eu fui aprovado para trabalhar com P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, no desenvolvimento de placas eletrônicas para geladeira. Então, era uma coisa muito específica para fazer a parte de organizar toda a metodologia de desenvolvimento de produto e fazer com que essa organização trouxesse ganhos, tanto em tempo que a gente chamava de time to market, né, estar pronto para ser vendida no mercado, quanto também na parte de organização de recursos. Então, alocar melhor as pessoas para que elas rendessem, tivessem um nível de eficiência melhor em termos de entrega de projeto. Foi esse projeto que eu fiz, e aí passei esse um ano, depois, pelo resultado que eu entreguei, eu fui convidado para uma posição interna diferente, que não era mais placa eletrônica, mas era compressor hermético. Então, eu saí da elétrica, fui para mecânica, saí da eletrônica, né, fui para mecânica, e fazer também a mesma coisa, organizar esse trabalho. E o que eu posso te dizer que o trainee foi um diferencial, Luiz, que eu acho que até na minha entrevista, na última entrevista, que você passava em 4 salas com gestores, uma pessoa me perguntou. Aliás, acho que você me deu a dica. Você falou assim, Flávio, quando você tiver alguma pergunta que te abrirem para fazer, faça a seguinte pergunta: o que vocês esperam de um trainee? Eu lembro desse detalhe. E eu levei essa pergunta para a pessoa numa sala, acho que era a penúltima sala que eu estava. E eu lembro bem do gestor, inclusive, depois eu conto esse detalhe, mas esse gestor eu convivo com ele até hoje. Então, ele falou, o trainee é uma oportunidade. Ele não vai te dar nenhum diferencial se você não souber aproveitar. Então, a oportunidade de acesso, a oportunidade de você conhecer pessoas e de você criar tua própria rede interna de contatos e, enfim, de próximos passos vai depender muito do teu sucesso nesse sentido. E quando eu ouvi essa resposta, foi engraçado que na sala seguinte, eu fiz a mesma pergunta para a pessoa. Falei, o que vocês esperam de trainee? Só que devolveram para mim. Falaram assim, o que você acha que a gente espera? E eu falei, o trainee é uma oportunidade, onde a gente vai ter... Então, o que eu tinha acabado de ouvir foi a resposta que eu dei, assim, mas acho que teve essa perspicácia de conseguir trazer de novo. Só que também foi legal que esses gestores que me conheceram nesse dia, quando eu cheguei, só para o pessoal que tá assistindo ter ideia, no processo da Whirlpool eram 11 mil pessoas para 9 vagas. Então, era uma concorrência grande, considerável, e as pessoas os trainees acabavam sendo postos lá numa condição, caramba, temos que cuidar bem desse pessoal porque foi muito bem selecionado. Então, foi o que realmente a empresa ofereceu. Então, nesse contexto, eu rodei aí essas áreas de eletrônica, mecânica, em P&D. Um dos diretores dessa área, ele gostou bastante do trabalho, eu era um PMO, basicamente, lá dentro. E a gente organizou tudo, desde a parte de desenvolvimento de produto, ou seja, como que você garante que o que você está sendo desenvolvido é bom para o mercado vai querer comprar, faz sentido para ele, a gente gera tendências, a gente cria valor, até a parte de negociar com o marketing se está certo a nossa priorização,
se os laboratórios dos recursos estão bem dispostos e disponíveis para fazer essas entregas, dentre outros temas que são relevantes. O trabalho foi bem feito, eu fiquei 3 anos na Whirlpool, até que o diretor dessa do que nós chamávamos de Home Appliance, ele foi transferido para CPFL Energia, que fica aqui em Campinas, do ladinho de onde eu moro aqui. E ele me ligou um dia e falou: Flávio, gostei do seu trabalho como PMO na Whirlpool, queria te convidar para vir para cá e gerenciar e construir um PMO do zero para gerenciar um portfólio de 3 bilhões de reais, ou seja, ser o PMO global da empresa para estruturar isso. Quer dizer, olha a importância do networking dentro do programa trainee, né, Flávio? Sem dúvida. E esse cara, obviamente, e aí, deixando claro o pessoal também, não quer dizer que seja uma realidade geral, mas eu era a pessoa que chegava antes de todo mundo, eu chegava às 6h30 da manhã no escritório e eu era o último a sair. Então, era uma opção minha, isso não é chave de sucesso, tem gente que se dá super bem cumprindo o horário das 8 às 5, enfim, não é uma receita de sucesso, mas tem a ver com dedicação. Eu queria muito ser, entre aspas, reconhecido e melhor que os outros, porque eu acho que meu intuito era esse, eu te falei que eu perdi um pouco de tempo lá atrás, então eu queria ganhar esse tempo. E aí foi quando eu fui convidado para a CPFL na minha primeira posição de liderança, onde eu vinha a ser um coordenador desse PMO global. E aí, cara, como a Whirlpool, empresas americanas, normalmente, quando vocês estudarem mais o mercado, vocês vão acabar conhecendo isso, elas gostam muito de ter método. Quando você vive lá dentro, vira uma universidade corporativa, então você aprende muito com isso. E o que esse diretor queria? Que eu levasse o conceito que eu aprendi, apliquei e melhorei lá dentro para essa nova empresa. Cara, o resultado foi muito bom. Comecei do zero nessa posição de liderança, não tinha uma pessoa abaixo, mas comecei a contratar, vinha ter 7 pessoas depois. A gente criou uma metodologia própria, derivada desse conhecimento que nós tínhamos lá de Whirlpool. E em 2 anos a gente ganhou o segundo melhor PMO do Brasil. E a gente ganhou a melhor metodologia, que chamava a melhor metodologia overseas, né, internacional, da State Grid, que é a segunda maior empresa do mundo. É uma estatal chinesa que comprou a CPFL nesse movimento. Então foi muito legal. E daí, de novo, networking, conhecer, vender, entre aspas, internamente seu trabalho, me carimbou para uma nova oportunidade, que era ser o gerente de uma universidade corporativa da CPFL. Então eu estava arrumando para o RH. Eu lembro das palavras desse diretor que me levou, ele falou: cara, movimento para o RH é uma coisa que é fácil de ir, porque eventualmente você tem vagas ou posições mais amplas, né? O time do RH costuma ser grande em grandes empresas. Ele falou: mas é mais difícil voltar. Então é uma decisão que você precisa tomar, que você tenha muita certeza. E aí, essa parte de lidar com pessoas, por mais que pareça romantizar o esquema do corporativo, mas é uma coisa que eu gosto muito. Assim. Para mim, não é trabalho. É legal você lidar, é legal você ver gente crescendo, se desenvolvendo. E essa posição eu conversava muito com o que eu tinha acabado de fazer, que era construir uma coisa do zero, e ter que fazer de novo, mas nesse caso com uma parte de educação interna da empresa. A empresa tinha 13 mil pessoas aqui, então eu tinha um portfólio amplo de opções e coisas para fazer. Enfim, o resultado foi, nesse caso, que a gente reestruturou tudo, fez todo o branding interno, fez toda a parte de reconstrução das equipes, definição de prioridades. A gente ganhou o top 15, em um ano a gente ganhou o top 15 cases de educação do Brasil também. Então, foi outro reconhecimento legal. E aí, saltando para a próxima oportunidade, que nessa daí eu tinha, então, meu primeiro pezinho no RH, trabalhando com capability building, trabalhando com development, né, desenvolvimento de pessoas, e trabalhando com recrutamento e seleção. Então, esse escopo fez com que não sei se o pessoal conhece o histórico, mas em 2019, a Boeing adquiriu, ou iria adquirir, a parte comercial da Embraer. Então, era um movimento da Boeing vir para o Brasil. E toda essa estrutura formou um novo time, que chamavam de BBC, né, Boeing Brazil Company, e abriu uma vaga que era de uma gerência, aí sim, executiva, para essa posição. E lembra que eu comentei do cara que me deu a resposta no trainee? Esse cara era o VP de RH dessa Boeing Brazil Company. Nossa senhora, ele lembrava de você. Lembrava. Ele virou meu mentor no programa de trainee, então a gente teve um contato super bacana durante toda a jornada. Ele me ligou, ele falou: cara, tem uma vaga aqui que é a tua cara. Se candidata ali, passa pelo processo, eu te ajudo no que eu puder, obviamente sem favorecer ninguém, mas entra ali. E aí tem um detalhe nesse processo seletivo todo, que foi a entrevista de emprego mais difícil que eu já fiz na minha vida. O John Slattery, que era o CEO na época, ele era, imagina, era um CEO de uma empresa de 20 bi de dólares. Então, era uma pessoa que tinha um tempo super restrito. Eu fiz 2 entrevistas com ele. A minha primeira não foi boa, só que ele falou: é meia culpa.
eu não estou dando atenção devida, eu quero que você vá lá para a fábrica para a gente se conhecer lá e você conhecer um pouco da fábrica para você saber se é o que você quer fazer. Aí beleza, passou 15 dias, fui lá de novo e aí fiz a entrevista. Depois acho que é um capítulo à parte, posso contar detalhes dessa entrevista ali, mas enfim. Aí entrei na Boeing Brasil, aí era sonho americano. A Boeing no mundo tem 150 mil pessoas, então para todos os escopos que a gente tinha no RH para tratar, remuneração, benefícios, recrutamento, desenvolvimento, você tinha um PhD de Stanford, MIT, Harvard, lá nos Estados Unidos para você trocar ideia com o cara, ou com a mulher, enfim. E isso me ensinou muito também. Em 3 meses que eu fiquei na parte de onboard e integração, putz, foi muito legal. E óbvio, criando expectativa, você dando expectativa que o negócio ia ser diferente e tudo mais, até que chegou a pandemia. E a pandemia nesse período foi super, super doída, né? Principalmente para o setor de aviação, enfim, aeroespacial. Então aí foi onde a Boeing desistiu desse deal, né? Que estava desse carve-out da Embraer e me ofereceram uma outra posição de digital no RH, mas não tinha muito a ver com o que eu queria. Então depois de alguns meses, né, ajudando e reestruturando essa volta, reincorporação da Embraer, eu fiz um acordo de saída e eu fui para a Pharma, indústria Pharma. Então acabei chegando na CIMED, onde a gente teve... Eu tive uma jornada curta na CIMED, acho que tem muito a ver, e aí as pessoas, acho que é uma dica boa para quem está hoje buscando uma posição de trainee. A empresa que você vai, ela tem que estar muito alinhada com aquilo que você é. Isso eu digo em termos de valores. Então, assim, se é uma empresa que... vocês têm vários exemplos de empresas que são mais ácidas, permitem que você tenha comportamentos diferentes. Eu não vou citar nenhuma aqui para não enviesar ninguém, mas se você buscar histórias de empresas, você facilmente encontra esse perfil de empresa que você tem. No caso, eu não estou dizendo que essa perfil ácido era da CIMED, mas... Uma cultura mais voltada a resultados, né? A qualquer custo, às vezes. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Até que, nessa saída, eu pensei, cara, vou empreender. Vou fazer alguma coisa... Saí de lá, falei, mundo corporativo, já estou há alguns anos aqui, vou ver o que tem fora. E comecei a trabalhar por conta própria, fazendo justamente essa parte de construir produtos que poderiam ser consumidos por novos entrantes no mercado corporativo. Então, ensinando pessoas desde a parte de recrutamento e seleção, como se portar numa entrevista e tudo mais. Comecei a fazer esse trabalho. Não era um concorrente seu, Luiz, não tinha foco no trainee, então não tinha essa ambição também de ser esse concorrente. E comecei a investir em franquia de viagem. Na época estava em pandemia, então o preço da franquia estava mais baixo. Então, eu fiz esse investimento e foi uma baita experiência para aprender também como que o empreendedor vive, como faz as coisas. Até que um dia, daí de novo, pasme, esse mesmo cara que era o VP de RH da Boeing Brasil, me ligou e falou, cara, estou numa empresa francesa, aqui no Brasil, que é dona da marca, até estou com a camisetinha aqui, Bosano, Risqué, York, representante das marcas de perfume, por exemplo, da Gucci, Hugo Boss, Calvin Klein e tudo mais, que chama Coty. Então, é uma empresa que o nome dela aqui no Brasil é pouco conhecido, mas as marcas, a gente está em 75% dos lares aqui no Brasil, então acredito que boa parte de quem está aqui hoje conhece esses produtos. Cara, e aí eu vim para cá também depois de um processo seletivo, entrei aqui como gerente executivo focado em talent management, então toda a parte de sucessão, performance, toda a parte que olha o back-office do desempenho pessoal das pessoas dentro da empresa, eu era responsável por isso. Em Brasil, num primeiro momento, depois em América Latina. Nessa jornada, os resultados foram bons o suficientes a ponto de eu ser promovido, então eu virei um diretor aqui dentro. E depois, mais recentemente, eu estou numa posição interina de Head de RH Latam. Então, a gente tem mais ou menos 3 mil pessoas aqui, numa empresa que globalmente a gente tem 12 mil. Então, hoje, cara, essa jornada, contando para vocês aqui de forma rápida, parece que foi acelerada, mas teve muita coisa legal ali e com certeza esse início, aprendendo como que o trainee deveria ter uma jornada e usando isso como ao meu favor, né, no sentido de potencializar resultado, buscar conexão e tudo mais, cara, foi super bacana, foi super legal mesmo. Que legal, Flávio, que legal. Quer dizer, em 13 anos, né, essas principais oportunidades que foram surgindo na carreira foram em decorrência dessa primeira oportunidade de trainee que Sem nasceu dúvida. lá em Embraco, as pessoas mais sêniores, executivas que foram assumindo postos maiores foram te puxando e criando, às vezes, oportunidades para você participar de processos seletivos e mostrar que você tinha um perfil dessas oportunidades. Muito legal. Cara, o cara que era meu mentor no programa de trainee foi o cara que me contratou nessa última oportunidade que eu estou. Então, sem dúvida, você consegue ter uma entrada a partir
do zero. Você ir lá, se candidatar, você ter uma entrada e conhecer pessoas, isso sem dúvida pode acontecer. Agora, é mais fácil quando você tem uma rede forte, você conseguir aproveitar de oportunidades que estão abertas, e as pessoas conhecem o teu perfil e sabem que está adequado para aquilo que é necessário. Então, eu não estou dizendo que isso é uma garantia de sucesso, vou conhecer um monte de gente e você, com certeza, vou subir na carreira. Não. Obviamente que por trás disso teve muito trabalho, muita entrega, teve tudo isso, mas no sentido de você ser lembrado por alguém quando vê uma oportunidade, isso com certeza favorece muito e o trainee favorece muito, com certeza. Vamos ouvir do Marcelo agora. Conta aí, Marcelo. Marcelo, que hoje... qual que é a empresa, Marcelo, que você está hoje? Hoje eu estou na Meta, Luiz. Na Meta, do Facebook, na rede social. né? Isso. Instagram, Facebook. Isso. Muito legal. Vamos contar aí para as pessoas então essa jornada aí Vamos lá. do trainee PwC até a Meta aí nos Estados Unidos. Vamos lá. Então, Luiz, eu lembro muito bem de você, né, me abrindo os olhos para o trainee da PwC e falando, Marcelo, você já sabe o que esperar? É muito trabalho e pouco dinheiro, Marcelo. Então foi. Eu lembro bem de você ressaltar que a PwC é uma escola. Ele falou, cara, lá é um carimbo que você leva com você, e provavelmente você vai levar ao longo da sua carreira. E né, eu já vou chegar lá que isso abriu muitas portas para mim, mas a minha jornada na PwC começa com um fato muito curioso. Eu estava fazendo um processo até então onde eu acreditava que fosse para a área de consultoria de negócios, o advisory. E quando eu chego para fazer a minha dinâmica de grupo, entrei na salinha do advisory e aí a mulher falou: seu nome não está aqui na lista. Eu falei, mas como não está na lista? Tipo, eu recebi um e-mail falando para eu estar aqui em São Paulo, peguei um avião, peguei um hotel para estar aqui, fazer essa dinâmica, meu nome não está aqui. E ela falou: ó, tem outra coisa que está acontecendo aqui, que só tem duas coisas acontecendo aqui em questão de recrutamento. Tem uma outra sala aqui na frente onde está acontecendo uma dinâmica de tax. Você não tem certeza que o seu nome não está lá em tax? Eu falei, não, vou lá dar uma olhada. Ela falou, beleza, dá uma olhada lá e volta aqui para falar comigo para a gente poder trocar. E aí, assim que eu entro naquela sala, pergunto se o meu nome está na dinâmica de tax. A mulher, não, seu nome está aqui na dinâmica de tax. Você quer mudar? E aí foi um estalo divino, Luiz. Eu não sei o porquê, eu não tinha absolutamente noção do que era tax, eu não tinha, mas me deu um clique do Marcelo, aqui você vai passar por algum motivo, assim, eu acabei dando uma olhada nos gestores que estavam presentes, né, e me deu um clique falando, eu vou ficar. E isso aí foi muito engraçado, porque eu era literalmente um peixe fora d'água e, né, a gente vai chegar lá, mas na minha carreira eu fui um peixe fora d'água em vários momentos, e, né, um camaleão, trabalhando em várias frentes aí, mas eu sou aprovado no processo da PwC para o time de tech sem saber absolutamente nada, e já pronto para ir para o cliente. Primeiro dia de Price, obviamente, tem um onboarding lá no interior de São Paulo, um hotel, tudo muito lindo, maravilhoso. Né? São uma semana conhecendo os seus coworkers, conhecendo os seus gestores, toda aquela introdução da cultura. E quando eu chego mesmo no floor, os caras falaram, Marcelo, você vai trabalhar em ITX. Aí eu é o time de Indirect Taxes. Beleza, eu nem sei o que é em português. Tributos indiretos. E aí foi uma jornada maravilhosa. Né, eu já entrei querendo sair, porque justamente eu tinha uma dificuldade, eu só trabalhava com advogados e contadores, e eu era um administrador. Eu era um administrador no meio de 120 pessoas, que eram contadores e advogados. Então, eu já entrei querendo sair, mas uma pessoa que foi o meu mentor, inclusive um grande amigo até hoje, ele falou, Marcelo, você vai ficar e você vai ser o melhor, e eu vou te falar o porquê. Porque ninguém tem a mesma visão que você tem dentro, né, em questão de processos, em questão de negócios mesmo, todo mundo tem um viés muito do que é a lei tributária, mas não em si de como alavancar o nosso business que, né, dentro do Brasil, eu acho que é inevitável as empresas sempre esbarrarem em tax para qualquer decisão. Inclusive, isso me possibilitou, eu vou passar por né, dentro dessa escola, eu tive oportunidades desde o meu cargo de trainee. No meu cargo de trainee, eu passei um ano no GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar, indo ao cliente, nas outras brands do GPA, trabalhei nas Casas Bahia, trabalhei um pouco
no Extra na época, depois eu fui para o Açaí, então eu girei dentro do grupo, conheci todos os executivos do grupo, tive reunião com o CEO logo como trainee, aquela que você treme, né? E aí, por coincidência, eu estava aqui com o meu computador e eu tenho umas notas, assim, dos clientes que eu fiz, só para o pessoal ter uma ideia do que abre de portas o trainee da PwC. Eu trabalhei na Cargill, trabalhei na PepsiCo, trabalhei na Nextel, fiquei uns 3 meses em Jaguariúna, dentro da fábrica da Ambev. Trabalhei na Taiko, Natura, na Caoa, Hyundai, na JBS. Inclusive, na JBS, eu estava dentro da JBS quando aquela operação Lava Jato estourou, uma baita história para um outro momento. Trabalhei na Nestlé, trabalhei no Magazine Luiza, e em Foram todos. quantos anos de carreira consultor-auditor? 5 anos, Luiz, fazendo 5 anos. consultoria e auditoria, acabei me especializando, né, no que dentro desses 5 anos estava acontecendo uma mudança onde tudo estava ficando digital e as empresas para ter esse compliance de tax tinham uma grande dificuldade em se adaptar a esse modelo, por isso as grandes consultorias estavam envolvidas em todas as grandes empresas que você imaginar, para validar, para levantar crédito tributário, e aí a minha vida virou ICMS, PiscoFins, e RPJ, e né, né, tem uma outra história muito curiosa, junto com uma sócia da Price, eu fiz o imposto de renda do Abílio Diniz, tive essa oportunidade na minha carreira, então histórias maravilhosas, assim, é para a gente falar um tempão do que parece uma vida inteira nesses 5 anos. E assim como o meu irmão falou, um grande detalhe que eu acho que é um diferencial, foi um diferencial, foi que a gente saiu do interior, a gente deixou família para trás, a gente deixou amigos para trás para estar em, né, o meu irmão, no caso, ele foi para Joinville, no primeiro trainee dele, mas eu fui para São Paulo, não tinha nem ideia de como era viver numa cidade grande, tipo São Paulo. E isso aí deu aquela sensação de que, pô, a gente veio para cá com o objetivo de ser alguém, de virar alguém, de construir a nossa carreira aqui. E isso trouxe aquela pujança, né, da gente. é, o Luiz caiu? Ou só eu não estou vendo mais ele? Não, Não, não. Meu beleza. filho que passou aqui atrás, eu tirei Dá, minha sem câmera problemas. rapidinho. Mas trouxe aquela vontade de, pô, vamos fazer isso acontecer. Assim, a gente já veio até aqui, já deixou tanta coisa para trás, esse é o momento. E dentro da Price eu tive uma carreira muito feliz, eu tive contato com muitos sócios, eu fui braço direito de sócio, né, nesses clientes, por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar, infinitas propostas no mundo de techs. E aí, pode falar, Luiz. Sim. E um detalhe, na época de ser namorado, noiva na Deloitte, né? Então vocês deviam discutir e conversar sobre a carreira de consultor auditor aí. Jantar era uma beleza lá em Exatamente. casa, né? Essa era a vírgula que eu ia colocar aqui agora. Minha esposa demorou um pouco mais, né? A gente resolveu casar justamente com essa mudança para São Paulo, porque ou é aquele ou vai ou racha. A gente está no interior, se a gente vai morar junto e tal, vamos construir uma vida juntos, né? Felizmente deu certo, a gente está dando certo, que a gente está junto até hoje. Mas a minha esposa, nesse meio tempo, passa no trainee da Deloitte já com um pouco mais de expectativas, né, desenhadas, porque eu já estava vivendo aquele mundo, e ela foi aprovada para trabalhar na área de M&A, também sabendo pouco de M&A, né? M&A é um mundo muito à parte, e eu acredito que é um mundo muito à parte globalmente, inclusive, né? Porque até hoje as pessoas que ela trabalha com M&A aqui têm contato com as pessoas do time dela que eram do Brasil, então geralmente uma integração de grandes empresas acontece globalmente, e então, né, apesar de se morar em São Paulo, né, São Paulo ser uma cidade gigantesca, esses mundos e esses nichos são muito pequenos. E né, a vírgula na história, aí onde tudo mudou, foi quando a minha esposa faz um projeto que foi a venda do HSBC no Brasil desculpa, a venda do Bradesco no Brasil para o HSBC, e aí vem um time global que estava fazendo toda a transição de sistemas, é uma coisa bem focada em IT, ela não era de IT, mas ela era PM. E aí ela acaba recebendo uma proposta desse time global que veio fazer, falando, meu, você não quer se mudar para os Estados Unidos? Trabalhar com a gente, fazer outras integrações dentro de IT, a gente está o tempo todo nessa dinâmica. E aí eu falei, amor, igual meu irmão, vende o carro, vende a casa, vamos amanhã. Eu tava literalmente há uma semana
na minha promoção para gerente na Price, e eu falei, não vou nem esperar, né, uma oportunidade dessa bate na porta e a gente tem que ir. Que eu sabia que no meu mundo de techs, é, tributário brasileiro fora do Brasil era uma questão que eu falei, cara, do meu lado não vai acontecer. Se essa oportunidade chegou para você, vamos. E aí a gente decidiu ir, foi uma baita de uma experiência, né? A gente chegando aqui, a gente acabou ficando 6 meses no Vale do Silício, e eu ainda, eu tentando arranjar alguma coisa para mim, né, aqui nos Estados Unidos, o que era mais complicado, e ela estava vivendo uma vida insana de 14, 15 horas de trabalho por dia, uma vida de viagem de segunda a quinta, mas também uma vida de consultor. E, né, um parênteses aí, Luiz, que isso é outra coisa que a consultoria proporciona, é que dentro do Brasil a consultoria ela é bem vista, mas ela é mal remunerada. Agora, aqui nos Estados Unidos é totalmente diferente. É tipo, só os melhores estão na consultoria e só os que aguentaram estão na consultoria. Por isso a remuneração é muito alta. Eu vou dar aqui só um detalhe, foi muito engraçado nessa transferência da minha esposa, quando ela está falando com a recrutadora dos Estados Unidos, a mulher falou, a gente precisa para fazer essa transição só de alguns documentos e a gente precisa que você informe o seu salário mensal aí do Brasil para a gente fazer uma adequação aqui do que será o seu cargo nos Estados Unidos. E ela mandou desculpa, o seu salário anual. E aí ela mandou o salário anual, a recrutadora falou, eu acho que você se enganou, eu falei salário anual, não mensal. Então, foi assim, uma mudança meio da água para o vinho, né? Foi bem legal. Só que o Marcelo vivia agora uma vida americana sendo um especialista tributário, o que me obrigou a mudar a rota completamente da minha carreira. E aí, né, muita resiliência foi envolvida para você não desanimar. Fiquei 6 anos tentando vários processos aqui, alguns indo até algumas fases finais e dando errado, e gera uma baita de uma frustração, mas né, eu tive muita sorte de ter uma esposa maravilhosa que estava ao meu lado para me suportar nesses momentos. E eu acabo entrando na Apple para coordenar um floor do que seria o Partnership Programs que eles têm com os desenvolvedores de aplicativos brasileiros. E eu acabei ficando 11 meses nessa relação, e aí, cara, era uma loucura. Você tá lidando com o ganha-pão das pessoas, o cara tá tentando deploy um aplicativo, e esse aplicativo tá travado, e né, tá preso nas decisões de app review da Apple, e você tá nesse meio de campo. E aí, né, era meio aquele tipo de suporte que você tem tanto por telefone quanto por chat, enfim, vários canais. E o engraçado é que eu era aquele cara que o cara tá puto e fala, eu quero falar com o gerente. E aí tá o Marcelo para atender. Então, obviamente, isso mudou um pouco na minha perspectiva. Primeiro, como lidar com esse tipo de situação. E segundo, todas as estratégias que eles te dão para você mentalmente não perder a sua capacidade de raciocinar nesses momentos, de manter um padrão Apple da coisa. A Apple é uma baita de uma escola para você entender o que o produto final deles é refletido literalmente até na limpeza do banheiro. Tipo, não tem uma gota de água que cai fora e não tem uma pessoa limpando lá. É tipo, é uma coisa de outro mundo. E aí, Luiz, olha só, olha como esse mundo, né? Agora voltando à PwC, esse meu mentor, que é um cara que hoje ele é sócio da Price, enfim, ele acabou de sair da Price, na verdade, para liderar o tributário da SpaceX no Brasil, mas eu tô dentro da Apple e aparece uma vaga para ser contador, para fazer a contabilidade do iTunes Brasil. E o Marcelo não é contador, eu não sou CPA, eu não sou formado em contabilidade, mas eu tenho o selo PwC, consultoria, auditoria no meu currículo. E quando eu aplico para essa vaga, o cara que está aqui nos Estados Unidos, da Apple, me fala, ó, eu decidi te entrevistar só porque você aguentou 5 anos de consultoria. Eu sei que não é qualquer um. E aí ele fala, ó, é muito mais fácil eu pegar você e te ensinar contabilidade do que eu pegar um americano CPA com baita de um currículo e tentar ensinar tributário para ele. Tipo, eu prefiro ir por esse caminho. Ele falou, só quero saber se você é bom. E aí, né, aquela rodada de entrevistas com várias pessoas. E, coincidentemente, um dos melhores amigos desse meu mentor
era o diretor tributário Latam da Apple no Brasil. E aí eu falei, cara, né, a porta se abriu, assim. O cara, pô, agora não tem nem discussão, vamos topar. Eu fui contador na Apple durante 5 anos, fazendo contabilidade do iTunes Brasil, né, tentando inovar dentro da contabilidade, que é uma coisa bem difícil, né? As pessoas que são contadores aí já sabem que é um negócio muito processual, não tem muito o que você fazer, você tem que seguir padrões, e o que acaba, né, na minha opinião, é claro, fazendo o trabalho ficar um pouco chato. E eu vivi um trabalho de consultoria que era extremamente dinâmico, onde você trocava de cliente, onde você tinha pressão de deadline, onde trabalhava-se várias horas, e de repente eu estou num marasmo que parece que nada acontece nesses 5 anos, apesar da empresa ser maravilhosa, ter benefícios maravilhosos, a remuneração era muito boa, me proporcionava ter tempo, o que é uma coisa, né, que é escassa hoje, mas chega nesse momento que eu falo, eu preciso me aventurar. E aí, de novo, o networking, tem uma pessoa que trabalhou comigo nesse começo, dentro da Apple, que estava liderando uma parte de projetos dentro da Meta, estruturando os projetos de todo o mercado brasileiro. E aí eu entro em contato com essa pessoa, falei, pô, vi que você tá na Meta, né? Achei legal pra caramba, não tem uma vaga aí, não? Ela, cara, coincidentemente vai abrir uma vaga. E aí eu topo, que é uma loucura. A Meta é completamente o oposto da Apple, a empresa mais organizadamente desorganizada, eu diria assim. Não tem nada de pessoas pegarem na sua mão para estruturar processo, você é simplesmente jogado num oceano azul de informação. Eu acho que, né, muito provavelmente a Meta é uma das empresas que mais gera dados, e aí desde dados de usuário ao que você imaginar no mundo, e eles te dão meio que uma carta branca para você desenvolver as coisas, você criar os seus projetos e você se aventurar. O que, quando você vem de uma empresa que tem uma mentalidade Apple, que tudo tem que ser perfeito, o deliverable só sai quando estiver extremamente validado para um negócio que é uma loucura completa, você tem que também se adaptar. E aí, eu estou há 3 anos na Apple, foram os projetos mais malucos que você imaginar, né? A gente tem que eu acabei de mudar de área faz 2 meses, mas esses 3 anos que eu estou na Meta, eu trabalhei basicamente em implementar coisas para o mercado brasileiro, desde inovações até um grande trabalho em melhorar algoritmos, né, investigações. Eu não vou entrar em detalhe, mas, né, várias coisas tipo periculosidade, contato com Polícia Federal, o que você imaginar que envolve o mercado brasileiro. O meu time tem umas decisões, eleições, acho que eleições é o grande highlight. A gente coordenou eleições, tanto as 2 eleições brasileiras eu participei, Lula e Bolsonaro, foi parte de experiência. Você vê Bem tranquilo, né, o você vê assunto. por trás por trás do behind the scenes de como funciona toda essa operação, que é uma coisa maluca e muita gente é envolvida. Você tem que tomar decisão rápida, enquanto, né, plantão, a gente fazendo 3 dias seguidos, acompanhando tudo para que nada saia do controle, porque teve, né, tem histórico da eleição que aconteceu aqui nos Estados Unidos e, né, deu aquele baita de um problema. E aí agora eu também decidi que era demais, ainda mais, né, acho que todo mundo está a par da situação política, e eu estava no meio dessa situação política também, o que acontecia do lado da Meta. Eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa que não me consuma tanto mentalmente, tipo, e é uma questão muito de pressão e coisas também gráficas, assim, a gente tem que tomar decisões para todos os tipos de violações que você imaginar e fazer setar padrões dentro da Meta. E isso era um pouco desgastante mentalmente, assim, né, a Meta faz um trabalho maravilhoso em questão de resiliência, em te deixar tranquilo para isso, e obviamente você tem como não ser tão afetado, e você acha que você não está sendo afetado, mas no fim das contas é um trabalho muito pesado. E eu acabei migrando para algo mais perto do RH, perto do meu irmão, que hoje eu sou o PM de Workforce Strategy. Então, né, a Meta é uma empresa muito dinâmica que se reestrutura. Desde que eu estou na Meta, dentro da área de operações, o grande guarda-chuva de operações que eu trabalho, já houve 3 reestruturações completas, onde você não é mais dessa área, hoje você é da outra,
não, as coisas não funcionam mais assim, agora funciona assado. Então, eu fui para essa parte justamente para eu ter uma facilidade, e veio lá da Price com modelagem, dashboards, Tableau, todas essas coisas me abriram portas. Os skills que eu criei dentro da PwC que me diferenciaram lá atrás, acabaram me diferenciando até hoje no meu trabalho atual na Meta. Hoje eu trabalho basicamente conduzindo projetos de reestruturação, né, os layoffs, enfim, todos esses cálculos do que a gente vai fazer e o operational health de todas as áreas que estão embaixo desse guarda-chuva, para entender o que está dando certo, onde a gente tem gargalo, o que a gente precisa, onde a gente precisa contratar, e a gente coordena todos os mercados do mundo. Então, né, por exemplo, tem uma crise, Israel, Palestina, em Gaza, a gente precisa de mais gente para suprir toda essa demanda, entender essa demanda, como ela vai, né, se desdobrar ao longo do tempo em questão de suporte que a gente precisa ter para evitar qualquer risco para a nossa marca. Então, essa foi a minha experiência, Luiz. Né, ou só dar uma pincelada onde terminou a Rafaela. Rafaela veio para os Estados Unidos, teve um setback na carreira, obviamente, porque você não segue o plano do que estava, você não sai gerente lá do Brasil e vem gerente para cá, você volta como júnior. Mas Rafaela segue na Deloitte, né, com network que ela fez dentro da Deloitte. A primeira gerente dela da Deloitte Brasil hoje é a sócia global, líder de M&A no mundo inteiro. Ela era americana, eles fizeram um contato lá atrás, é nossa amiga pessoal. E hoje está aqui liderando tudo, e a Rafaela ainda segue como um braço direito dela, o que é muito legal. Essa mulher é uma mulher espetacular. Se você procurar sobre ela, ela está em todos os painéis, principalmente de lideranças femininas, tecnologia e M&A. Ela está nesses 3 pilares a nível global, assim, que é muito legal, e é nossa amiga pessoal, porque dentro daquele processo de trainee foi a primeira pessoa que falou: você tem o perfil, vamos trabalhar comigo. Então, diferente de mim, a minha esposa continua na Deloitte ainda, assim, respirando por aparelhos, porque agora a gente tem 2 filhos, então as coisas ficam um pouco mais complicadas, né, para você ter essas longas jornadas de trabalho. Mas, pô, eu quero só finalizar agradecendo você, Luiz, que foi maravilhoso sua ajuda lá no começo, para a gente poder dar esse kickoff na nossa carreira, né, os frutos que a gente colheu estão aqui hoje, né, minha família linda, todo mundo texano. Então, esse direcionamento vem lá de trás, né, abriram todas as portas para a gente estar aí onde a gente está hoje. Que legal, Marcelo, Flávio, cara, que orgulho poder estar aqui, a gente poder conversar, porque é difícil tentar tangibilizar para as pessoas o que vocês mostraram aqui. Quando eu falo para as pessoas, é uma porta que vai abrir muitas outras portas, que vai possibilitar um crescimento acelerado, que vai possibilitar uma série de oportunidades. É difícil, porque cada história é única e cada história traz uma riqueza de detalhes, uma riqueza de acontecimentos, e vocês mostraram na prática isso aqui. Foi muito, muito legal mesmo. E, assim, nossa, acho que uma das melhores lives que eu já fiz aqui nessa história de Seja Trainee, de estar orgulhoso de falar assim, caramba, cara, olha a grandiosidade do trabalho, né? O quanto impacta famílias, vidas, oportunidades aí no mercado de forma geral. E um detalhe, eu tinha vivido 7 anos em consultoria antes de abrir a Seja Trainee. Então, quando eu falei para você, vai ser pauleira, PwC, porque eu tinha vivido 7 em consultoria. E os meus anos em consultoria, eles foram ligados a marketing, vendas e recursos humanos. Então, eu tinha uma visão de negócio e tinha uma visão das pessoas de recursos humanos, o que me fez montar toda a base metodológica da Seja Trainee, o trabalho que a gente fez, né? A parte mais prática tinha um viés meu de consultoria de negócios, mas eu convivi durante muitos anos com pessoas de RH, então tinha muito essa questão de descoberta de talento, de motivação, então foi muito legal nesse sentido, de poder ter montado naquela época. E como dono, né, tipo, como a pessoa que está montando o seu negócio, fala assim, vou para o front, vou atender as pessoas, vou conversar, vou fazer mentoria. Então foi legal, foi o Flávio que puxou, depois veio o Marcelo, depois veio a Rafaela, enfim, por aí vai, tantas outras pessoas aqui que vão dando sentido à história, tá? Obrigado mesmo, acho que seja a primeira de muitas lives de alumnis aqui que eu estou fazendo nesse sentido. Eu descobri a diretora da Ambev, vice-presidente no Citi, já descobri alguns cargos altos aqui dentro
que passaram pela Seja Trainee. Então, eu fico feliz de saber toda essa evolução, crescimento aqui. Flávio, deixa uma mensagem aí para as pessoas que vão seguir aí para a gente, seguir com a gente. Não, eu acho que tem algumas coisas que diferenciam o candidato, né? E a primeira coisa que eu acho que eu posso deixar de mensagem é que o foco é muito importante, cara. Você saber o que você quer e, óbvio, como eu comentei, em algum momento eu atirei para todos os lados para eu conhecer o processo. Acho que isso é importante, você saber com que você está lidando. Mas você ter foco naquilo que você quer, baseado no teu talento, baseado nas suas experiências. Eu sei que no começo de jornada, quando você é mais novo, isso é um pouco mais difícil de ter clareza, mas sem dúvida isso ajuda muito a você aterrizar aquilo que você quer, te dá mais capacidade de se conectar com a oportunidade. E acho que duas mensagens, né? A partir do momento que, como você disse no começo, Luiz, quem está aqui hoje, eu tenho certeza que em algum momento vai passar em algum lugar que queira. Então, pela dedicação, acho que isso sem dúvida vai acontecer. E no momento que vocês entrarem, ou estiverem entrando nos processos, duas coisas. Primeiro, todo recrutamento, para mim, quando eu vejo... Hoje é o meu escopo também dentro do RH é recrutamento, né? E os melhores candidatos que eu recebo para processo seletivo são aqueles que eu posso fazer um paralelo com um aplicativo de relacionamento. Quando você está muito afim da pessoa, você se dedica, você estuda, você pensa no que você vai falar, você pensa no que você vai fazer, aí, traduzindo isso para uma empresa, você conhece sobre a empresa, você conhece história, você conhece detalhes, você se conecta com pessoas e faz perguntas inteligentes ou minimamente interessantes para a pessoa conhecer você e você conhecer mais detalhes da empresa. E a segunda coisa, que é um fator que eu acho que me diferenciou, e acredito que o meu irmão também, na carreira, cara, é capricho. No momento que você entrou, no momento que você está ali dentro, cara, capricha, faz mais. Se você está na dúvida, pede ajuda, pergunta. Não saber não é um problema. O problema é você não saber e seguir não sabendo. Então, quando você tem essa oportunidade de caprichar naquilo que você vai fazer, é um detalhe, às vezes, num slide, é um detalhe, às vezes, numa mensagem, no e-mail, um português correto, você trazer isso para uma realidade sua e as pessoas te observarem isso e verem que você é isso, você é caprichoso ou caprichosa, cara, isso faz muita diferença. As pessoas só vão ter interesse em você quando também notarem que, a partir dessa relação, tem coisas boas saindo dali, tem impacto positivo e tem valor. Então, eu acho que essas são as mensagens e desejar, obviamente, muito sucesso, Luiz, tanto para você quanto para todos os candidatos que estão aqui. Estou torcendo por vocês e que a jornada de vocês seja tão incríveis como as nossas. Vamos torcer para um programa trainee na COT, futuramente, quem sabe? Tá planejado, tá? Quando tiver, eu faço questão de divulgar contigo aqui, mas ainda a gente está pensando em detalhes, mas em algum momento vai ter, sem dúvida. Tá bom. Eu tenho um material para isso, tá? Para defender a criação de programas de trainees nas empresas. Vamos falar, vamos falar. Tá bom. Obrigado, Flávio. Excelente. Obrigado. Marcelo, contigo agora. Bom, eu só do meu lado, eu acho que hoje, assim, né, eu acho que um grande setback é o imediatismo. A gente pensa e quer que as coisas aconteçam muito rápido. E no meu caso, assim, apesar né, eu falei que foi o primeiro trainee que eu realmente consegui chegar nesses processos. Se você pegar o meu histórico do CIA de talentos, eu me inscrevi em 96 vagas. O que eu tinha um problema é que, né, meu irmão falou universidade estadual, a minha universidade não era uma universidade conhecida, eu acabei fazendo, né, um curso em uma universidade particular e na própria análise curricular era um negócio que para mim era complicado, apesar de eu, né, ter tido bons estágios, experiência de trabalho. Então, dê tempo ao tempo, manter o seu foco, como o irmão falou e você citou, pô, se você tiver bem as suas expectativas desenhadas, uma hora vai acontecer para você. A minha esposa passou pela mesma coisa, depois ela, né, teve um ano em São Paulo fazendo trabalhos, né, minha esposa colocou o coletinho do Itaú, posso ajudar, cresceu lá dentro, saindo daquela posição, porque realmente era um começo. Então, dentro desse começo aqui é muita resiliência, as coisas às vezes não acontecem tão rápidas e não desanimar para que, né, no futuro aí os candidatos consigam aí atingir os objetivos. Do meu lado também, eu acabei nesse drawback de ter vindo para os Estados Unidos. Eu tive 6 meses aqui onde as coisas não aconteciam e é inevitável você se frustrar e se questionar e, né, e pensar, ter a própria síndrome do impostor, de pensar, porra, será que eu não fazia um bom trabalho lá? Por que não me chamam para nada aqui? Então, é muito uma questão mental. Eu sempre contei muito com o apoio da minha família
e dos meus amigos também, para manter essa sanidade e dar tempo ao tempo que as coisas vão acontecer. Essa aí é a mensagem que eu deixava. Fantástico, muito bom, Marcelo, muito bom. Aqui é a Rafaela, sua esposa? Isso. Vai profissionais os dois aí, tá torcendo aqui. Essa mensagem tendenciosa, o Luiz. Um abraço, viu, Rafa? Muito legal. Conhecimento técnico é importante, mas a atitude, a capacidade de aprender continuamente e a habilidade de trabalhar em equipe são diferenciais que fazem toda a diferença. Muito legal, muito legal. Parabéns. Gente, muito obrigado aqui, Flávio, Marcelo, pela participação especial na noite de hoje. Você viu uma sexta-feira, trouxe tantas pessoas aqui conectadas e muito outras pessoas que vão nos assistir depois, tá bom? Então, muito obrigado e torço muito para que a gente continue podendo inspirar as pessoas, como vocês fizeram aqui, esse trabalho hoje, poder inspirar, de mostrar para as pessoas que é possível a gente ir além, é possível a gente chegar além nas nossas carreiras, tá? Obrigado. Obrigado a você, Luiz. Foi um prazer Obrigado, gigante. Luiz. Quem sabe a gente faz a próxima dos 18 anos ali de Seja Trainee e a gente se conecta de novo ali. Mas foi um prazer gigantesco. Boa sorte. Valeu, obrigado. Valeu, Marcelo. Obrigado.